su melodrama, su calma, su cama, su salto de fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube, como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. Purifica, purifica. Muito boa noite, eu sou Marcelo, o Marcelino, sou argentino, tá? Então não vai reparar como meu sotaque diferente, mas eu consigo falar tudo, já moro aqui no Brasil faz 30 anos, então eu consigo me comunicar com vocês com a mesma língua, mas a gente tem uma língua em comum, que é o nosso corpo, né? Eu não fiz assim, ó. Né? Faz você agora. Fica em pé assim, faz. Vai você. Sim. Quem está com vergonha, quem está com medo que eu fale, faz você. Você, né? Não? Faz você então, vai. Obrigado. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius, o seu? Carla. Carla. Vinícius também. Você se conhece? Não conheço. Não? Vinícius, esse é o Vinícius. Vinícius, esse é o Vinícius. Mas alguém conhece os Vinícius? Todo mundo conhece os Vinícius? Todo mundo conhece os Vinícius? A cabeça só. 2 cabeças, né? Outra linguagem física, né? O gesto, né? E o gesto. E aí eu perguntei, mas alguém quer fazer esse jogo? Isso foi um jogo, sim? O meu trabalho ele é sobre a gelotologia. Vocês conhecem a gelotologia? É a ciência que estuda os fenômenos físicos e psíquicos do riso. Vou falar de novo. Talvez vocês nunca ouviram isso, né? A gelotologia é a ciência que estuda os fenômenos físicos e psíquicos do riso. O riso contagia, não é? É uma expressão corporal. E a gente aprendeu a rir diferente, né? De que nos rimos? De que a gente ri? De um vídeo? De que vocês riem? Me contem. De uma piada? De alguém que vem e fala, sabe o que falou tal, falou para o outro, falou tal, e você faz e acabou? Sim? E nesse momento acontece uma coisa muito bonita no nosso cérebro, que a gente pode ativá-la todo o tempo. O sistema cognitivo, a parte frontal do nosso cérebro, reconhece uma desconstrução e fala, isso é engraçado, então eu vou rir. É uma descarga, pode ser uma descarga elétrica, sim? Mas isso envolve, sabe quantos músculos dentro do corpo? Mais de 400 músculos se mexem quando a gente faz. Vocês sabiam disso? Dá para acreditar? Se envolve músculo, perna, bunda, costa, ombro, sim? 400 músculos se mexem quando a gente faz. E mais ainda quando você repete mais, né?
vão contraindo coisas que eu já daqui a pouco, quando a gente tenha mais intimidade, eu vou contar para vocês o que está acontecendo a mais quando a gente ri. Mas quando a gente usa o riso de um jeito que o riso é um exercício físico. Já ouviram falar disso? O riso é um exercício físico. Sim? Coloquem a mão aqui assim, ó. E faz. Conhecem esse cara aí trabalhando? Sabem como ele chama? Alguém sabe? Yes? Diafragma. Põe a mão de novo e faz, ó. Inspira e... Ok? Agora, olha, vejam só que divertido isso. Respirem novamente assim, ó. Perceba, você respirou com o quê? Com a garganta, com o peito, com a barriga. No geral, todos nós, principalmente quem mora em cidades grandes como essa, a gente só respira na garganta. A gente vai perdendo nossa capacidade respiratória. A gente nasce, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente respira assim, ó. Com a barriga. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, né? A gente vai perdendo essa respiração. E principalmente hoje, a gente vive muita ansiedade, muito estresse, né? Então, como é a respiração de vocês? Coloquem de novo a mão aqui na barriga e façam... Sintam como está de novo a respiração. Lógico, tem um lóbulo frontal que está me ouvindo, está organizando as coisas para vocês, tentando entender o que eu estou falando. Agora você está mandando uma informação para seu corpo, mental, para o corpo, mental para o corpo, para observar isso. Então, agora eu vou respirar com a barriga. Vai, vamos respirar uma vez? Quantas vezes vocês param durante o dia para fazer isso? Ótimo dado, né? Mais alguém? Sim? Mais alguém? Difícil, né? Difícil falar, vou parar tudo, vou desconectar tudo e vou só respirar. Por quê? Porque a gente deixou o nosso sistema nervoso, ele está dividido em duas partes, né? O sistema simpático, ele automatiza funções. Racional, escuta, visão, olfato, né? Respiração, a gente se esquece. A gente cresce e esquecemos de respirar. Imagina, já pensou, você fica 15 segundos sem respirar, o que acontece? Acabou, né? A gente não para pensar nisso. Então a gente pode também utilizar. Por que eu estou falando da respiração? Porque o risco é... eu estou jogando o ar para fora. O diafragma empurra, eu estou limpando meus pulmões de dióxido de carbono. A gente inspira uma coisa e a gente expira outra, tá? E isso é como se fosse sujeira no pulmão. E o riso, ele te ajuda a liberar espaço no pulmão. Então você vai ter mais ar, vai ter mais capacidade cognitiva para estudar, trabalhar, pesquisar, estar disposto, né? Leva a sua vida adiante, né? Só com o fato de respirar. Só que eu descobri que com o riso a gente podia trabalhar a mesma coisa. Então eu peguei o riso, vocês viram, eu sou artista, eu trabalho com o público, eu faço as pessoas rirem. Eu sei como fazer as pessoas rirem. Além de ter os gestos, né, que as pessoas vão entender, mas eu tenho muitas técnicas que me ajudam a chegar no cérebro da pessoa que está me assistindo. E essa é uma capacidade que a gente aplica na vida de qualquer indivíduo. Quando você acorda, no primeiro momento do seu dia, o teu corpo ele está com altos índices de cortisol. Já ouviram falar do cortisol? Sabem o que é o cortisol? Sim? O hormônio do estresse. Quando a gente acorda, o nosso cérebro, a coluna vertebral, ela tem uma cachoeira de cortisol, que é hormônio do estresse. Se vocês acordam às 5 da manhã, o teu cérebro, ele só quer saber se ele vai te manter vivo, tá? E por que eu estou chegando ali? Porque nós vamos inverter tudo. Eu vou deixar uma dica para vocês inverterem. O difícil é o brincar. E eu vou, através do brincar, eu vou mostrar como vocês podem utilizar o seu corpo para quê? Para melhorar a concentração, a condição física. A alimentação é super fundamental, né? Se vocês conseguem reger isso, mas estou
Todas as coisas que eu vou deixar para vocês, na mão de vocês, está dentro de vocês. Só que a gente não explora. Nós temos uma máquina aqui com todos os medicamentos que a gente precisa. Nós temos o cortisol, que é o hormônio do estresse. Que você acorda... Quem aqui acorda mal-humorado? Tá. Mais alguém? Gente, a maioria de nós. Por quê? Porque o cérebro está assim, ó. Não sei se vou conseguir chegar até a cozinha, não sei se vou comer, não sei se vou sair, se vou voltar. Então, até você trazer coisas para ele, ele começa a gerar outros neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina. Já ouviram falar delas? Tudo isso que estou falando aqui, o risco vai ajudar vocês a potencializar e a multiplicar dentro de vocês, tá? E principalmente para quem acorda de mau humor, entender o que está acontecendo dentro da gente. Só que modificando o caminho. Eu vou vir do corpo para a mente. Sim? Eu vou rir primeiro com o meu corpo, para que depois minha mente ria. Sim? Eu não vou esperar uma piada. Putz, fizeram uma sacanagem, então para rir. Eu posso acordar e fazer assim, ó. Quem acorda de mau humor, toca o despertador às 5:30 da manhã, o primeiro que você faz antes de abrir o olho, sim? Gravem nesta imagem, ó. A primeira coisa que você faz é isso aqui. Sim? Modifique o caminho. Eu mandei uma informação para minha mente que eu estou feliz. Sabe por que eu descobri? Como que a gente se baseia esse fato? E como que a gente valida isso que eu estou falando para vocês? Cientificamente. Existem mais de 500 estudos feitos que nos mostram que o nosso cérebro não reconhece o riso verdadeiro do riso falso. Vou repetir, porque realmente é uma informação muito nova, talvez para vocês, mas a gente tem essa informação desde o ano 98, tá? 1998, a era da neurociência. E hoje a gente tem mais informação. O nosso cérebro não reconhece o riso verdadeiro do riso falso. Sim? Então, eu posso estar passando uma dificuldade, quebrou o carro, aconteceu, caiu alguma coisa, perdi algo. Em vez de eu ficar muito bravo, porque isso vai gerar mais braveza, eu faço assim, ó. E continua a vida, ok? Todo mundo tem uma caneta? Tem uma caneta ali? Todo mundo tem uma caneta? Se não tiver uma caneta, você tem um dedo. Você pode fazer com o dedo. Ou quem tiver óculos, pode fazer com óculos. Quem está com óculos também pode fazer com óculos. É um jeito. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui acontece. Sim? Nós vamos modificar o caminho. Eu vou ir do corpo para a mente. Eu vou começar a rir, não vou saber por quê. Tá? Pega a caneta, espero que esteja limpa e seja de vocês. Sim? Sim. E coloquem ela aqui, ó. Agora, ó, força um pouquinho. Inspira, ó. Inspira e solta uma gargalhada. Sim? Funcionou? Me contem, isso é uma experiência muito nova. Então, à medida que a gente colhe informação de quem faz o experimento, a gente deixa registrado. O que vocês sentiram? Fez sentido mesmo? Fez sentido?
Sentiu uma coisinha aqui que começa a formigar aqui? Alguém sentiu? Não? Alguma coisa que te deu vontade de abrir mais? Sim? Olha, isso aqui é fonte de vida, tá? Fiquem perto de pessoas alegres, divertidas, onde vocês escutam riso, tem uma vibração boa. Lógico que sempre que o riso tem os dois lados, né? Quando a gente ri entre nós, é muito melhor do que rir do outro. Sim? Então a gente pode fazer jogos nesse sentido. Sabemos que o cérebro não reconhece o riso verdadeiro e o falso, e eu aumento minha imunidade. Tá? Por quê? Porque eu estou multiplicando os hormônios como a endorfina, serotonina, melatonina, sim? Estou baixando a neuroadrenalina ou adrenalina, que também são amigas do cortisol. Estou eliminando esses ruins e colocando esses que nos dão esse estado, puta, que bacana que está aqui, escutando esse louco, rindo com meus colegas, né? Isso é um estado. Isso é um estado que a gente pode mantê-lo durante o tempo, numa curva crescendo devagar, mas sempre para cima, diferente da gente ter picos de êxtase, de alegria, procurando uma felicidade espontânea, rápida, que ela vai cair. Então, essa é a ideia. Essa informação que eu trouxe para vocês de utilizarem o riso como um exercício físico são uns pequenos hábitos que a gente pode colocar no nosso dia a dia. São micro hábitos, tá? Que nos conduzem aonde? A felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Tem alguém que não quer ser feliz? Não, estou muito feliz, está tudo bem, não quero tanto, não. A gente sempre procura estar segundo a segundo, só que em que momento que a gente procura estar feliz? Lá na frente, no futuro, né? Quando eu me formar, quando eu tiver, eu vou ser feliz, quando eu ser avô, vou ser feliz. E a vida passou, né? Aonde que a gente descobre isso? Vocês sabem? É? Claro, isso já no final, né? Mas a resposta é no agora. Eu tenho que estar positivo, feliz, radiando, puro, agora, né? De que vai adiantar eu pensar lá na frente? Isso vai me gerar ansiedade. Sim? Se eu fico muito pensando no futuro, gera ansiedade. Se eu fico pensando muito, como é bom, era bom antes, talvez você se conduza para uma depressão ou para um estilo de vida mais tranquilo. O ideal é encontrar no presente. E o riso tem essa maravilha. Porque vejam só, eu vou fazer assim, eu vou dar um exercício e vocês vão tratar de solucionar, tá? É muito simples, mas vocês têm que rir para que tenha dificuldade. Vocês vão fazer um cálculo matemático rindo, tá? Em menos de 5 segundos. Topam? Um cálculo matemático em menos de 5 segundos, só que rindo. Vocês vão inspirar. Quando eu vejo que vocês estão tudo com o ar na barriga, vocês soltam uma gargalhada, vocês têm que solucionar a parte matemática. Topam? Ok? Inspirem. Solta a gargalhada. Quanto é 6 por 8? Não. Vamos. Vem. Passou rápido. Mas vejam só como que... O riso não fez isso? Soltem ele mais. É só para vocês verem que quando a gente ri, a gente não pensa. Tá? O cérebro não vai pensar. Se você soltar uma gargalhada de verdade, sim? Você não vai conseguir fazer. Inspira de novo. Olha que bom. Olha que bom essa risa verdadeira. Ela não tem um tom mais alto. É verdadeira, eles estão rachando o bico. Meninos, por favor, ria. É isso aí. Vamos rir junto com eles, ó. Faz assim, ó. Isso aqui é nível lúdico, tá? Nível lúdico. Para entrar nesses experimentos, vocês têm que estar treinados ludicamente. Imaginem, peguem do bolso um pote. Peguem do bolso um pote imaginário. Abre a tampa, deixa a tampa do lado. Sabe o que é isso aqui? É o creme do riso. Você pega e faz assim, ó. Mas passa mesmo.
Já passou? Acabou? Isso aqui não acaba nunca, velho. Ó. Passa mais um pouquinho, vai. Quem tem mais? Tá bom aí? Não tá passando por quê? Acabou? Não pode acabar. Vai. Isso, e agora respira uma vez, ó. Se a respiração... Pode rir, menino, não tem problema nenhum, solta o riso, tá? Agora imagine, pega uma flecha daqui, assim, ó, pega a flecha, tem um arco aqui, faz assim, ó, inspira, a barriga e solta. Pega mais uma flecha, tô de olho em você, pega a flecha, vai, brinca, faz, inspira. Muito bom. Pode rir à vontade, tá? Essa é a fonte do meu trabalho, isso. E se ainda eu sei que está funcionando melhor, vamos fazer mais um do matemático, tá? E veja se funciona com vocês. Inspire uma vez. Quanto é 13 mais 53? Ó, olha como ela morreu. Tirou. Calma aí. Eu espero, mas vai rindo. Impossível, tá? É impossível. O cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente automatiza coisas. Vejam que o sistema parasimpático ele está ali querendo brincar. Sabem quem é o parasimpático? É quem está deixando vocês mais relaxados, tá? É o que a gente está fazendo com o riso e a brincadeira. Ativa o sistema parasimpático, tá? Que nos conecta com a arte, com a criatividade, sim? Com o brincar. Por isso a flecha, brincar como você respira, são exercícios que você pode fazer de manhã, quando você acorda, principalmente se está de mau humor. De repente, façam esse exercício, deixem 3 vezes ao dia que você para, você respira de verdade, fala, a ver como está a minha respiração? Cara, se a barriga não funciona, teu cortisol está altíssimo, você está ultra estressado e isso não faz bem. Porque isso vai trazer doenças, né? Perde o rendimento, perde a disponibilidade, né? E vocês podem se carregar com isso. Só para a gente finalizar, para vocês entenderem, tem o riso verdadeiro e o falso, tá? Nós temos um riso, que foi um psicólogo que se chama Duchenne, é o riso de Duchenne, que ele reconhece qual é o riso verdadeiro e qual é o falso, tá? Tem um jeito de vocês ativá-lo. Ó, levantem a sobrancelha, feche um pouquinho o olho e faz... Se você reparar em quem está rindo de verdade, está assim, ó. Isso, está assim, ó. Sim? E se você está de mau humor, o teu colega te deixou puto, cara, faz isso aqui, ó. Levanta a sobrancelha, fecha um pouquinho o olho. Tá? Por quê? Porque aqui nasce o verdadeiro. O nosso sistema cognitivo, ele reconhece como se fosse o verdadeiro. Então é como se fosse o arranque. É quando você dá partida no carro, como que eu vou rir se eu estou muito puta? Como que eu vou rir? Nem a pau vou rir. Não, você vai lá, hackeia a sua mente, modifica o caminho, vai do corpo para a mente. Você faz... No meio do ponto. Eu acho que funciona no tranco. Outro jeito mais fácil, faça comigo. Pega um telefone imaginário e faça de conta que está falando com alguém que está rindo muito. Faz de conta que está numa bicicleta, está no parque andando na bicicleta e vê as pessoas se cumprimentam. Algo mais sutil, ó, o riso do coração. O riso do coração. Vejam a que ponto vocês conseguem chegar a fazer assim, ó. Inventa um jogo, pode ser o riso do quê? O riso do quê pode ser? Inventa um assim, brincando. O riso do... É o dele. Faz o do... Quebrou o telefone. Quebrou. O que vai acontecer? Caiu o telefone, como você vai ficar? Muito puto, nervoso, cara. Quebrou essa merda, foda-se, continua a vida. Sim?
A gente, o nosso cérebro racional ele tem um efeito que ele entra num túnel, e aí ele vê só um problema, né? A ideia disso aqui é você se enfrentar no dia a dia com essa leveza, mais tranquilos, principalmente vocês, que vocês têm ainda a capacidade de treinar hábitos saudáveis, que não estão na farmácia, que vocês não vão gastar dinheiro, está em você. Tudo isso que eu compartilhei com vocês, gente, está com vocês, só que ninguém nos ensinou. Alguém na escola, quando vocês eram crianças, ensinou vocês a amar? O que é ir a amar? Não, né? Quais são as três palavras mais difíceis que a gente tem hoje em dia para dizer para o outro? Bravo. Escutaram? É? Sim, também, mas isso que ele falou é a principal, eu te amo. Tá? Ninguém nos ensinou isso. E isso aqui que eu trouxe para vocês também. Teria gostado que na idade de vocês eu já tá brincando com isso. Demorou para chegar na minha vida, mas chegou e eu pratico, eu coloco, eu tenho esse prazer em compartilhar isso, porque são pequenos condimentos, a modo de gotinhas homeopáticas, durante o dia, você vai deixando o seu dia mais leve, você vai levando a vida, sim? E a gente precisa mais do quê? Pessoas alegres, né? Hoje nós temos muito mais gente depressiva, estressada, brigas, lutas, guerras. Então a gente precisa se multiplicar através da paz e do amor. Gente, eu sou Marcelino. Se vocês quiserem me procurar nas redes, eu estou aí como Marcelo Lujan. Vocês procurem o que eu faço, aonde eu estou. A Denise é o nosso contato aqui. E se vocês quiserem me perguntar alguma coisa assim, alguma coisa que ficou ali, eu estou super aberto para ouvi-los. O que você sentir? Se alguém quiser dizer uma palavra, como se sente, como foi antes e como está agora. Por que quando alguém começa a rir num momento que não deve, a gente tem mais vontade? Tipo assim, então não pode rir agora e dá mais vontade de rir. Bom, o bom humor, olha que bom, isso aí é ótimo. O bom humor, ele contagia, né? E o mau humor contamina. Então, isso é assim, puta, estou rindo. E principalmente se a situação, isso aí a gente pode ler, se você gosta de investigar, é o Henri Bergson, que é o escritor mais contemporâneo que tem em relação a por que a gente ri, né? Mas nessa situação, nós deveríamos avaliar o contexto. Por quê? Porque se o contexto ele gera uma pressão, obviamente que é um escape, né? E tem outro fato científico que são os neurônios espelho, que você me vê fazendo assim e você vai fazer. Então, esse é outro dado importante. No começo, quando eu fiz assim, vocês reconhecem o meu corpo. Então, eu posso chegar em alguém e fazer. Antes de pedir qualquer coisa, se eu chego assim, a conexão vai ser outra. Sim? Então, envolve muitas coisas, mas nessa pergunta a gente deveria avaliar o caso. Tipo, estava o professor, era numa escola, não, era na família, o vovô não pode escutar aquilo, os netos estão todos rindo. Deveríamos avaliar, né? Mas o psicólogo, ele fala que é um escape, né? Um escape, um escape nervoso ali, uma liberação de energia, né? Ai, adoro. E se a pessoa não está rindo, talvez, ou ela pode ter alguma neurodivergência, sim? Que eu posso localizá-la antes de eu interagir, sim? E se é num show, eu poderia provocá-la, eu poderia ir buscando essa pessoa, provocá-la, oferecer outros mecanismos para tentar abrir o cérebro límbico dela. Como a gente estuda neurociência e arte, nós temos 3 cérebros. Tem o neocórtex frontal, que está aqui na frente. No meio está o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. E lá no fundo está o reptiliano, que é o nosso instinto animal, que se alia à fome, ao sexo, né? Onde eu trabalho é o límbico, e eu sei como ativar ele. Então, no meu caso, como eu estudo justamente isso, eu posso evocar símbolos e vou fazer ela rir. Não tem como fugir. Não vai ter como fugir. Mas, por exemplo, eu trabalho em hospitais, em casas de repousos, em circo, na rua, e toda vez é diferente. Sempre é diferente.
Por isso, quando eu pergunto para as pessoas que fazem os nossos experimentos, me contarem como fazem essa ação para eu colher a informação. Porque, por exemplo, aqui hoje foi único. O que aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, né? Não é uma coisa assim, tipo, matemático, assim, vai, pá! Mesmo que, olha só que bonito isso aqui, ó. Nós temos até fórmulas matemáticas do riso. Uma das fórmulas é falta de harmonia entre causa e efeito, mais o fator imprevisível. Eu sei que vou te fazer rir. Porque a gente estuda o neocórtex frontal e sabemos que ele está organizando coisas. Quando ele veja uma coisa diferente, ele vai ter essa descarga, que vai ativar essas regiões do cérebro que vai fazer ele rir. Que foi esse psicólogo que descobriu qual era o riso verdadeiro, né? É o que a gente busca. Se a pessoa está assim, não é verdadeiro, né? Para você. Tá. Tem as caras, né? E a gente estuda isso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão ou com a perna cruzada ou com o braço cruzado, a gente não vai mexer. Eu vou deixar ela porque ela está fechada. Não está disposta a brincar. Quando você tem uma pessoa que está aberta e está assim, você trabalha para eles. Então, é a primeira vez. Você está dando uma informação para o teu neocórtex frontal completamente nova. E então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter o preconceito, você vai se julgar. Que idiota, que eu estou fazendo isso. Até você não tirar todas as máscaras que a gente vai colocando na nossa vida, o que acontece? A gente vai crescendo e a gente não vira adultos, a gente fica adulterados, né? Por quê? Porque estamos cheios de crenças. A gente tem que, principalmente mulher. Mulher não pode rir alto. Mulher que ri alto vai ser a tonta, é a louca, né? E está errado. O chefe da empresa é o que menos ri, é o mais bravo e é o perfeito. Terrível isso. Deveria ter líderes que libertam as pessoas a fazer essas coisas, né? Mas isso é um treinamento. O que eu compartilhei com vocês, você treina. A gente, por exemplo, nós temos o yoga do riso. Vocês já ouviram falar do yoga do riso? Sim? Então, são práticas que te ajudam a você estar treinando, como se você fizesse uma prática de yoga, só que tem risada. E o mundo inteiro pratica isso. Tem os clubes do riso, por todo mundo, que você participa e você vai treinando. É uma capacidade, principalmente para a gente despertar a nossa criança interior, que com certeza ela está se adormecendo em você. Sim? Porque me passou, vai passar com ela, a gente começa a estudar, queremos ser sérios, né? Assertivos, inteligentes, né? E que o mundo me mire, que eu faço tudo perfeito. Isso é terrível, né? Então isso aqui te ajuda justamente a modificar, porque essa é a mente que faz isso com a gente. O nosso pior inimigo é a nossa mente. Se você deixar ouvir tudo que vem da cabeça, entendeu? Mas eu pratica sem forçar. Se você puder me escrever e ver algum avanço daqui a 15, 20 dias, eu vou adorar, tá? Eu estudo o corpo, né? E o corpo fala. Eu estudo bioenergética do corpo. Então isso também me traz muita informação. Sabe? É postura. Por exemplo, as posturas de poder, para quem está... por exemplo, você tem que se apresentar aqui e está morrendo de nervoso. Você pode ir no banheiro e faz assim, ó. Faz uma pose de poder. Então, aqui, você não está esperando que venha a palavra na tua cabeça, vai lá, que você vai arrasar. Puta, que merda, vou falar merda, não vai ser legal. Aí tem um que te boicoteia, né, e outro que te fala, vai lá. Né? A gente tem que alimentar esse, que é o hemisfério direito. O hemisfério direito é o criativo, e o esquerdo é o mais racional. Sabia que nosso cérebro está dividido em dois? E ele funciona cruzado? Então, também daí, se eu sei que o cérebro esquerdo está se organizando de um jeito para triunfar, e o direito ele quer brincar, o ideal é isso, vir do corpo, porque o direito é corpo. Então você... Cara, é muito fácil reconhecer, por exemplo, olha corpos desinteressados, olha o corpo desinteressado como ele fica. Ele muda o ângulo, o ombro, a direção do olhar, da escuta. Você modifica. Olha a tua postura, você está para frente, ouvindo, tem uma postura de atenção. Cara, o corpo fala por todo lado. A gente analisa o comportamento humano, né? De criancinhas pequenas. Eu trabalho com crianças de 1 ano até com velhinhos de 105, 107 anos.
o tempo inteiro estudando o que está acontecendo no corpo, né? E hoje a gente reparou uma coisa muito louca, principalmente em casa de repousos, a gente vai viver a quarta idade, né? Vocês vão chegar a 100, 110, se vocês se cuidarem, vocês vão chegar a 115, tudo indica que é isso, 115, 117, tá? E a gente tem que se preparar. Na casa de repouso, a maioria dos velhinhos, que são dos anos 60, 50, 40, a maioria, todos eles vão terminando a vida se fechando. É o corpo falando. Quando você encontra um velhinho que ele ainda consegue se movimentar e você escuta a fala dele, você entende que tem alguma coisa que conversa com o corpo e a fala. Então o corpo, às vezes, ele é muito mais inteligente que a mente. Então a gente estuda isso, estuda o jeito de a gente escutar, tá bravo. Se eu faço gesto, você sabe como é. Sabe por quê? Onde está isso? No terceiro cérebro que eu falei, no reptiliano. Vocês escutaram que eu falei que a gente tem 3 cérebros, né? Sabiam dessa teoria? A gente tem 3 cérebros. Imagine que essa é a coluna vertebral. E aqui dentro está o reptiliano, que é o mais antigo, que é igual ao dos bichos, tá? Se eu estou jogando bola com você e eu te empurro, o que você vai fazer automaticamente? Não, você vai empurrar mais, né? Você vai pôr o corpo, né? E você não vai pensar, o Marcelo, peraí, ele me empurrou e está rodando o jogo, né? Agora eu vou empurrar ele, já foi, né? O instinto, né? É que nem a fome, o sexo também, é tudo instintivo. A gente nem pensa nisso, é quase inconsciente, né? E aí você vai subindo, aí tem o límbico, que é o das emoções. E o neocórtex frontal, que é da frente, que esse é o careta. Esse é o que é o pior, né? Tudo bem que ele faz a gente falar, escutar, organizar, aprender, mas é terrível. Então a gente tem que meio que domá-lo, né? Então todo dia que a gente puder fazer um pouquinho para esse mau humor, né? Ele está todos aí, depositados ali, no julgamento, no preconceito. Então a gente estuda isso. Vamos sempre buscando, e sempre diferente, sabe? O velhinho está tudo dobrado assim. Pode criar um programa para isso, é ótimo. Olha só, você pode criar um programa. Qual é o objetivo? Lógico que acontece? A gente vai fechar um negócio, né? O fechar o negócio, ele vai te gerar uma quantidade de dopamina terrível no corpo. A gente é movido a dopamina. Vocês já estudaram a dopamina? O que a dopamina faz dentro do nosso corpo? Para fechar um negócio, você tem que ter um excesso de dopamina, uma vontade de alguma coisa, de treinar, de desenvolver, de aprender uma linguagem nova. A linha é sempre crescendo lento, de rumo aonde eu falei disso, né? A felicidade. Por quê? Porque você, com fechar o negócio, você quer atingir um objetivo. Mas que ele não seja o último e depois não tem mais nada e você tem uma recaída para depois procurar outra coisa. Sabe? A dopamina que faz isso. Por exemplo, já fizeram o exercício de acordar e fazer a cama? Se arrumar sua cama? Isso aí você dispara a dopamina em menos de 3 segundos. E você fica, o cérebro, como ele fica feliz. Por quê? Porque ele acabou uma tarefa. Isso é sistema de recompensa que chama. A recompensa gera dopamina. Isso me dá um gol. Imagina o cara que faz o gol. Como é o corpo do cara que faz o gol? O cara faz um golaço. O cara não vai falar gol, assim, né? Como ele faz? Eu posso fazer isso aqui, eu estou nervoso, eu faço aqui. Vou entrar, vou ser outro. Entendeu? Mas não esperei escutar uma frase, ler uma dica de alguém. Não, eu provoquei dentro de mim. Essa é a máquina que a gente tem. Só que ninguém nos ensina esses truques, né? É coisa simples. E é para todo mundo fazer. Não tem exclusão. Não tem gente que não vai conseguir fazer. É para todo mundo poder fazer. Esse é o melhor, né? Eu tenho que ter uma capacidade. Cara, é que nem meditar. Todos vocês meditam? Alguém medita? Alguém não medita? Meditar. O que é meditar? Você fala, eu não medito. Não, eu vou ficar... tenho que ficar 1 hora assim. Não. Fique 3 segundos. Pare o tempo. Respira. Faz um reset no corpo, assim. Parou. Entrei na aula, me sentei, vou ficar 4 horas escutando. Vai modificar vocês. O meditar não precisa estar 1 hora, tá? Vocês podem meditar fazendo assim, ó. Acabou. Continue o meu dia. E sempre que riem, lembrem disso. Olha só que fantástico. Tem que ter água. Porque o cérebro se desidrata muito rápido. Tá?
Então, para quem quiser treinar, de repente todo dia começa a treinar um pouquinho, vai começar a doer a cabeça, é porque está faltando água. Mais alguém? Mais alguma coisa? Você chegou no final, né? Então a gente vai fazer o riso do coração para ela, que ele chegou agora. Vamos, bora? 1, 2, 3, vai. Seja muito bem-vinda. O ambiente hospitalar ele é duríssimo. Por exemplo, hoje eu tive 3 horas atendendo mais com crianças de 1 mês, 2 meses. E é duríssimo, claro. Mas a palhaçaria me dá as ferramentas para eu desenvolver um atendimento desses. Porque eu entro no quarto, eu vou estar no máximo 7, 8 minutos, gerando uma conexão com eles. Mas eu vou fazer isso, vou ler, fazer uma leitura do quarto, sentir energia, eu estudo bioenergética, estudo o comportamento humano, né? Então eu vou saber o que eu vou fazer nesse momento. Ter todo cuidado, a gente tem que ter muito cuidado quando trabalhamos nesse ambiente, mas eu sempre consigo, mesmo que seja muito duríssimo, eu consigo pelo menos desenhar um sorriso gentil na pessoa que está recebendo esse atendimento. Nesse contexto, hospital, tá? No hospital é isso. Tem desses casos, como tem nos hospícios, na casa de repouso, com demência. Eu trabalho com muitos velhinhos que têm demência e eu estudo a demência e a imaginação. Como que eu vou atingir o risco de uma pessoa que não entende o que eu estou falando? Nem sabe o que eu estou dizendo. Como que eu vou ativar isso nele, né? Mas é um terreno lindo, maravilhoso para estudar, para aplicar, para aprender. Mas tem que ter uma preparação psicológica, né? E técnica, para você saber utilizar a ferramenta justa e necessária para esse momento. Às vezes, quem trabalha no hospital com palhaçaria terapêutica, eu ensino isso. A gente tem uma formação bem completa sobre isso. A gente sabe o que ensina para as pessoas? A fazer nada. É o mais difícil que tem. Você sabe? Você acha que você sabe, mas teu cérebro nunca para. Porque você fica sem fazer nada, mas você está lá, pá, tá. É muito difícil fazer nada. Se você não praticar fazer nada, quando está nesse ambiente, você entra querendo tocar uma... Imagina você entrar num quarto que a mãe está muito triste, a situação está muito vulnerável, você entra tocando um instrumento querendo alegrar. Cara, você tem que entender primeiro o que você vai entregar, né? Para ser justo e necessário e fazer bem. Lembre uma coisa importante, o riso ele não cura, tá? A gente escuta falar que o riso é o melhor remédio, tá? Ele ajuda, sim, mas ele não cura. Não é para parar de tomar os remédios e só ficar rindo, sim? Ele te prepara para você ter uma resiliência muito mais forte, né? Então a gente leva essa informação, principalmente quem está tomando uma medicação forte, aplica, porque lógico, se você tem uma criança de 8 anos tomando quimioterapia, ela está com náusea, o corpo dói, você vai fazer ela rir. Às vezes é só sentar e fazer nada. É muito difícil. Não se comover com a situação, né? E amar também o que a gente faz, né? Se você algum dia quiser fazer uma experiência dessa, me escreve. A gente sempre leva pessoas que querem conhecer esse tipo de trabalho. Sabe? Porque às vezes desperta alguma coisa, né? Mais alguém? Isso ajuda a recuperar o cansaço. Sim? Principalmente o cansaço, você primeiro pode regular. Por isso que é legal, que vocês são mais jovens, vocês já podem começar agora a trabalhar essa cultura. Por quê? Porque a gente vive na cultura do cansaço, né? E se você está cansado, significa que você está trabalhando. E se você está cansado e trabalhando, porque você está se fudendo. Você está sofrendo para você ser feliz. Tem que ralar. Não acredito em nada nisso, tá? Não acredito em nada disso. Exatamente. Isso que vai gerar ansiedade, estresse, né? Mas, tá cansada? O ideal é você primeiro controlar as suas horas de sono. O segundo é a alimentação. Sim? Porque cansaço vem primeiro... Quantas vezes você dormiu? O que você está comendo? Está tomando água? Em base a isso, você fala, ok, eu durmo à tarde, tipo, almoço e dou uma apagada. Já você faz isso, tem esse hábito? Apagar 5 minutos. Imagina você deitar e falar, vou apagar 5 minutos. Testa isso e é nesse momento só faz assim, ó. Você pode passar o creme do riso. Tá? Ele também vai te preparar para isso.
Mais alguém? Denis, eu me passei meu tempo. Gente, eu adoro falar do que eu trabalho e que eu estudo, tá? Então, se vocês quiserem continuar conversando. Fazer rir é sério. Quando eu tinha, acho que 9 meses antes de eu nascer. Acho que eu me transformei nessa figura brincante. Eu já vinha com isso, mas na infância. Aos 5, 6 anos eu já tinha uma habilidade para contar piada, fazer rir meus avós, sabe? Era alguma coisa natural, sabe? Não foi uma coisa que eu fui lá estudar para aprender. Por isso que eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente sente, que a gente veio para fazer agora, tomar consciência do que a gente tem para fazer nessa nossa passagem e acreditar nela e deixar ela fluir. Esse é o famoso flow, né? Mas é isso. E, cara, imagina, aos 17 anos eu já estava viajando pelo mundo, fazendo as pessoas rir, tocando instrumento, cantando. Tenho habilidade para tocar vários instrumentos, então misturo tudo, né? Mas as artes vieram com esse corpo ali.